Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Python. Hoje é dia de aprendermos sobre condicionais, então prepare IDE e vamos para o vídeo. Então pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar a vocês como funcionam os condicionais no Python. E vou explicar também o que é um condicional, claro. E consequentemente vamos ter que aprender também sobre operadores racionais e lógicos. Então novamente eu vou deixar o link da apresentação na descrição do vídeo, caso você queira fazer o download do arquivo. E o roteiro de hoje, nós vamos ver os condicionais, no caso a instrução if, e aí partimos para operadores relacionais e lógicos, e no final voltamos um pouco para o if, que eu prefiro que vocês aprendam os operadores antes de terminar com a parte final do if. Então eu fiz essa sequência de ver o básico do if, e aí partimos logo para os operadores relacionais e lógicos, e aí terminamos de entender por completo a instrução if, certo? Então vamos lá. Condicionais if. Primeiro, vamos entender qual o tipo de problema que vamos resolver usando a instrução if. Então imagine que você quer que seu programa faça algo, faça alguma ação, dependendo de uma entrada do que o usuário dá. Então, por exemplo, se o usuário digitar tal coisa, o programa vai fazer a instrução A. Se ele digitar outra coisa, vai fazer a instrução B ou C, por aí vai. Então, ou seja, o que seu programa vai fazer naquela parte da sequência vai depender do que o usuário digita. Então você tem que primeiro analisar ou checar o que o usuário está digitando para poder tomar uma decisão. Tem um exemplo aqui, ó. Imagine que um programa pergunte o nome do usuário, né? E em seguida pergunte se quer saber em qual linguagem foi escrito. Então, se o usuário disser que sim, o programa vai dizer que foi escrito em Python, por exemplo, já que a gente está trabalhando com Python. Se o usuário disser que não, o programa não fala em que linguagem foi escrito e pronto. Então repare que falar em que linguagem foi escrito, digamos, o programa dizer eu fui escrito em Python, você usa o print, normalmente, uma saída, que a gente já viu. Porém, repare que o problema aqui, ele quer que esse print seja executado, ele seja feito somente se o usuário digitar sim. Então, repare, você tem uma instrução no seu programa, um print comum, mas esse print vai ser executado ou não, dependendo de um texto que o usuário digita. Então esse é o tipo de problema que os condicionais, que o if, no caso, ele vai resolver. Ele vai fazer uma verificação do que o usuário digitou e aí a partir daí ele toma uma decisão. Então, como até diz aqui na apresentação, o programa deverá dar essa informação somente se o usuário responder sim. Então se o usuário não responder sim, ele não tem que dar essa informação. E aí entra a instrução if. Primeiro vamos entender como é que funciona o if no Python. Antes de mais nada, a palavra if significa se em inglês. Tipo, se o usuário digitar sim, o programa vai escrever em que linguagem ele foi feito, foi programado. Então é o se de tipo um teste. Então como é que funciona a estrutura do condicional if? Você tem a instrução if, né? O se em inglês, um espaço e uma condição. Repare que eu botei condição em vermelho, eu vou explicar por quê. 2 pontos, e aí você tem instrução 1, instrução 2, instrução 3. Tá? Como é que funciona isso aí? Ó? Eu tenho uma condição, ou um tipo de um teste. No caso aí, a condição é o quê? O usuário digitou sim. Então, como a gente usaria esse if naquele exemplo, naquele problema? If o usuário digitou sim, então vou fazer o print. E esse print entra justamente aqui embaixo, ó, onde tem as instruções. Esse bloco onde tem as instruções, nós chamamos de escopo. Porque, repare, nesse exemplo eu quero que o programa em Python ele use o print para falar em que linguagem foi feito se o usuário digitou sim. É um print só, é só um comando, só instrução. Mas eu poderia ter um problema que envolvesse 2, 3, 10 ou mais instruções. Por exemplo, se tal condição for verdadeira, eu quero que o programa faça uma sequência de instruções aqui. Então, quando essa sequência de instruções está no bloco dentro do if ali, ou seja, essa sequência de instruções só vai ser executada se aquela condição do if for verdadeira, então nós dizemos que esse bloco é o escopo do if, ou seja, um pedaço do programa que faz parte daquele if e só vai ser executado se a condição daquele if for verdadeiro. Então aqui nesse esqueleto eu tenho aqui condição, se a condição for verdadeira, as instruções 1, 2, 3 que fazem parte do escopo do if só vão ser executadas se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, o escopo não será executado. E outro detalhe é que, repare que as instruções elas estão um pouco afastadas do canto aqui da tela. Ou seja, eu tenho essa coluna aqui principal, que é onde eu começo a digitar a minha instrução if, e todas as instruções estão um pouco afastadas. Esse espaço que nós damos aqui é o que a gente chama de indentação.
Então, como é que o Python sabe quais são as instruções que estão dentro e fora do escopo de um if? É pela indentação. As instruções que estão afastadas da coluna do if aqui, elas fazem parte do escopo desse if. Então, esse espaço aqui você pode usar barra de espaço, ou você pode usar o que é o mais comum, a tecla Tab do seu teclado. Geralmente os programadores usam a tabulação do teclado, o Tab, para poder indentar o seu código. E um detalhe que é muito importante no Python: se você não indentar seu código corretamente, ou seja, se você não der o espaço corretamente aqui para definir o escopo de um if, ele vai funcionar de maneira errada. Por exemplo, suponha que a instrução 3 estivesse aqui, nessa mesma coluna do if. A instrução 3 está fora do escopo do if, entendeu? Então eu não faria parte do escopo que vai ser executado se a condição for verdadeira. A gente vai ver isso com mais detalhes na IDE, lá no Dyn. Então aqui eu fiz um exemplo desse problema, da solução desse problema que eu apresentei no início. A gente tem esse trecho de cima aqui, que é o básico que a gente já sabe fazer, que é o quê? Eu peço o nome do usuário, o programa dá um olá, se o nome for João, por exemplo, ele vai dizer olá, João, e aí ele pede a resposta através de um input, de uma entrada. Gostaria de saber em qual linguagem fui programado? Então o cara vai digitar ali sim ou não, e essa resposta vai entrar, vai ser armazenada na variável resposta. E aqui entra o if, eu destaquei em vermelho a parte do if. If resposta igual a sim, entre aspas. Então vamos lá, vamos entender essa parte aqui. Primeiro, if é a instrução, como nós já vimos, a instrução do condicional. Resposta aqui é a variável que nós usamos no input, certo? Então, o texto que o usuário digitou naquela entrada vai para a variável resposta. E nós temos dois símbolos de igualdade aqui. Tá? Qual a diferença? A gente já usou o símbolo de igualdade antes para fazer a atribuição. Como aqui, por exemplo, a gente fez resposta igual a input. Então, o que tiver aqui na entrada do usuário vai ser armazenado em resposta. A gente já aprendeu que o sinal de igualdade representa a atribuição de variáveis, de valores, ou seja, o que está aqui do lado direito vai ser armazenado na variável que está do lado esquerdo. Porém, aqui são dois sinais de igualdade juntos. Os dois sinais de igualdade juntos, eles representam o operador de comparação. Então, esse igual daqui de baixo, esses dois iguais, serve para comparar se o valor que está no lado esquerdo é igual ao valor que está do lado direito. Enquanto que um sinal de igualdade só, ele é usado para fazer atribuição. Então, aqui na prática, esse sinal de igualdade duplo está testando se o conteúdo da variável resposta é a string sim. Está aqui entre aspas, porque a gente já aprendeu que o que está entre aspas é texto literal, é string. Então, se o usuário digitar sim, SIM, isso aqui, essa condição, vai dar verdadeira. E dando verdadeira, o if executa o que está no escopo dele. E o que está no escopo dele é esse print aqui, ó, print, eu fui programado em Python. Eu até botei aqui um comentário, eu não falei sobre isso ainda nos vídeos, mas tudo que você escreve após um sustenido, com exceção aqui do code, né, ele funciona como comentário, ou seja, é texto que o Python não vai interpretar como instrução. A gente usa isso para poder organizar nosso código, para poder você escrever comentários, observações no seu próprio código, para depois, quando você for olhar seu código, você lembrar o que era aquilo ali. Você pode escrever, por exemplo, sustenido. Esse trecho de código vai fazer a comparação entre duas variáveis. Então, ali o que tiver ali após o sustenido, o Python vai considerar como comentário. Ele não vai tentar executar como se fosse uma instrução, certo? Então, voltando. Eu até deixei aqui o destaque laranja, porque esse print, ele recebeu um tab aqui, uma tabulação. Então, ele está dentro do escopo desse if. Então, esse print só vai ser executado se a resposta for igual a sim, ou seja, se a condição do if for verdadeira. E logo em seguida eu tenho um outro print, onde tem escrito tenha um bom dia. E aqui eu até comentei, fora do escopo. Repare que esse print de baixo, ele está no mesmo alinhamento, na mesma coluna do if. Ou seja, ele não está mais no escopo do if, ele está fora do escopo do if. E o que é que isso significa aqui no Python? Se a resposta for sim, o Python vai executar esse print, eu fui programado em Python, ok? E ele continua o programa e executa também o print tenha um bom dia. Porque lembra que o programa é uma sequência de passo a passo, então o Python vai continuar a sequência e vai partir para esse print aí de baixo, onde tem escrito tenha um bom dia. Porém, se a resposta não for sim, se aqui for false, ele não vai executar esse print, onde diz que foi programado em Python, mas mesmo assim ele executa o print de baixo. Porque o print de baixo, como eu disse, ele não está no escopo do if. Então, esse print de baixo não depende se a condição do if foi verdadeira ou falsa. Tanto faz seja verdadeiro ou falso, ele vai ser executado porque ele é como uma instrução a mais após o if. Ele não está no escopo do if. A única coisa que está no escopo do if e que por consequência depende da condição
é o print, onde diz eu fui programado em Python. E justamente nós queremos que ele execute esse print apenas se a resposta for sim. Vamos ver aqui o teste do Gini. Eu tenho aqui if resposta igual a sim, eu fui programado em Python. Mesmo código da apresentação, vou executar. Qual o seu nome? João. Olá, João. Gostaria de saber em qual linguagem fui programado? Sim. Eu fui programado em Python. Tenha um bom dia. Justamente como esperado. Se eu executar novamente, vou digitar meu nome e vou colocar o não aqui. Então, repare, ele não disse que foi programado em Python, mas mesmo assim ele fala tenha um bom dia. Porque, como eu disse, o tenha um bom dia, ele está no mesmo alinhamento, na mesma coluna do if, então está fora do escopo desse if. Então, ele não depende do que o if testou lá em cima. Ele vai sempre ser executado. Um outro teste que podemos fazer aqui. Vou digitar o nome João e vou digitar sim com S maiúsculo. Ele também não disse que foi programado em Python. Aí você pensa assim, poxa, mas não era para ter dito? Repare uma coisa, a comparação, ela diz o quê? Se a resposta for sim, tudo em minúsculo. Isso é um detalhe que você tem que prestar atenção. Quando você faz comparação com igual, de duas strings, as duas strings têm que ser exatamente iguais, inclusive maiúscula e minúscula. Mas digamos que você quer testar independente se for maiúsculo ou minúsculo. Nesse caso aqui, eu quero que o cara pode digitar sim maiúsculo, tudo maiúsculo, alternado maiúsculo minúsculo ou tudo minúsculo, tanto faz. Você pode usar o seguinte recurso. Eu vou usar aqui resposta, ponto, lower, abre e fecha, parênteses. O lower é um método da classe string. Como assim? Resposta é uma variável que é do tipo string. Como é que a gente sabe que é do tipo string? Porque ela está recebendo string do input. A gente já falou sobre isso na parte de variáveis. Que as variáveis, apesar de nós não precisarmos dizer o tipo das variáveis, elas assumem tipos. O Python vai definir o tipo automaticamente. Então, como o input retorna sempre uma string, que é um texto, a variável resposta vai ser uma variável do tipo string. E as strings têm um método chamado lower. O que é que esse método faz? Ele pega o texto da string e põe tudo em minúsculo. Então, digamos que o usuário digitou sim com todas as letras maiúsculas. O ponto lower vai pegar esse sim maiúsculo, transformar em minúsculo, e aí, transformado em minúsculo, você pode testar com o sim em minúsculo. Se eu rodar aqui agora, nome João, eu botei um S maiúsculo. Eu fui programado em Python. Agora, não importa como eu escreva o sim, ele vai dar certo. Se eu testar de novo todo minúsculo, repare que vai continuar funcionando também todo minúsculo. Só se eu digitar uma coisa que não seja sim. Na verdade, não precisa digitar não. Se eu digitar qualquer coisa que não seja sim, ele não vai executar o if, porque o if só executa se a resposta for igual a sim. Tranquilo? Então, nós vamos ver mais lá na frente sobre outros métodos da classe string, mas por enquanto, se você quer fazer um teste de comparação de texto, você pode usar o ponto .lower para transformar tudo em minúsculo e usar string aqui do lado com texto em minúsculo, certo? Então, dando sequência, nós chegamos agora nos operadores relacionais e lógicos. Vamos entendê-los antes de concluir o entendimento da instrução if. Então tá. Que são operadores relacionais. São operadores que são usados para comparar dois valores do mesmo tipo. Então temos aqui a lista dos operadores relacionais do Python, e o primeiro deles, que é o operador de igualdade, de comparação, igual, nós já vimos. Então ele vai testar o quê? Se A e B são iguais. Então, se você escrever na condição do if A igual a B, você está testando se A e B são iguais. Então o que tiver no escopo daquele if só vai ser executado se as variáveis A e B tiverem o mesmo valor. Então, se A for número e B for número, se eles forem do mesmo número, então dá verdadeiro, executa. Se A e B forem strings, então se tiverem as mesmas strings armazenadas, vai dar verdadeiro e executa. E aí em seguida nós temos exclamação igual, que é o inverso da igualdade. Ele testa se A e B são diferentes. Então, ou seja, se você põe A exclamação igual B na condição do if, o escopo daquele if só vai ser executado se os valores de A e B forem diferentes. Se forem iguais, não executa. Temos também menor, testa se A é menor que B. E temos também menor igual, testa se A é menor ou igual a B. Então, ou seja, se A for 2 e B for 4, dá verdadeiro. Se A for 4 aqui e B também for 4, vai dar falso, porque 4 não é menor que 4. Porém, aqui embaixo, no menor igual, se as duas variáveis tiverem o mesmo valor, aí vai dar igual, porque 4 é menor ou igual a 4? É, porque esse operador testa não somente se é menor, ele testa também se é igual, menor ou igual. Se A for 3, 2, 1, 0, dá verdadeiro, porque é menor que 4. Mas se A também for 4, assim como B, também vai dar verdadeiro, porque eu tenho essa igualdade aqui. Então, testa duas coisas.
se é menor ou se é igual. Tanto faz uma ou outra, ele vai dar verdadeiro. E da mesma forma temos maior, que vai testar se A é maior que B, e maior ou igual, que vai testar se A é maior ou igual a B. Vamos entender com exemplos. Então, no exemplo 1, eu tenho aqui um código que informa que o preço médio da gasolina é de R$ 4,00. E aí ele pede qual o preço na sua cidade. Então ele vai fazer um input, converter para float, então a variável preço vai ter um valor do tipo float, ponto flutuante. E eu tenho dois ifs. If preço maior que 4.0, print está acima da média. E embaixo eu tenho if preço menor que 4.0, print está abaixo da média. Então repare, o que é que vai acontecer aí? Informar que o preço médio é R$ 4,00, vai pedir o preço na cidade, o usuário vai informar o preço, vai armazenar na variável preço. Quando chegar nesse if, se o preço que o usuário digitou for maior que 4, e aqui no caso, como é float, ele vai considerar inclusive as casas decimais. Se for R$ 4,01 já é maior. Aí essa condição vai dar verdadeira, ele vai escrever está acima da média. Ao mesmo tempo que vai dar falso nessa. Por exemplo, eu digitei 4.2. 4.2 vai ser a variável preço. Preço maior que 4.0, verdadeiro. Escreve esse print. Preço menor que 4.0, falso, porque 4.2 não é menor que 4.0. Então, esse print não vai ser executado. Ou seja, se o preço for maior que 4, executa esse print do if de cima e não executa esse print do if de baixo. Porém, se o preço for inferior a 4.0, vai dar falso aqui em cima, não vai executar esse print, porém vai dar verdadeiro aqui embaixo e vai executar esse print. Então, novamente, no Gini, está aqui o código. Mesmo código da apresentação, vou executar. Qual o preço na sua cidade? Vou digitar 4.1. Está acima da média, ou seja, executou como previsto. Executou, deu verdadeiro na linha 5, na condição da linha 5, executou a linha 6. Porém, deu falso no if da linha 8 e não executou a linha 9. Se eu rodar de novo e digitar agora 3.9, lembrando que, como eu falei antes, o Python é em inglês, então você digita os números né, em inglês. Como assim? Casas decimais não são definidas por vírgula, em si por ponto. Então, não é 3,9, é 3.9. Dei Enter, está abaixo da média. Porém, não sei se vocês repararam algo, que é o seguinte, se eu digitar 4, exatamente 4, não aconteceu nada. Poxa, mas como assim não aconteceu nada? Por que não aconteceu nada? Porque se o preço for 4, eu vou testar 4. É maior que 4? Não, 4 é igual a 4, não é maior. Eu posso testar também 4 é menor que 4? Também não é menor que 4, é igual. Então não vai dar verdadeiro nenhum, nem outro. Então não vai executar nenhum dos dois prints. Isso aí foi intencional. Daqui a pouco, quando a gente entender o resto da instrução if, a gente vai consertar isso aqui. Mas por enquanto, vamos testar só maior e menor. A ideia também é você entender que pode acontecer de nenhum dos ifs dar verdadeiro. Ou também pode acontecer de todos os ifs darem verdadeiro. Aí vai depender das condições que você colocou ali no seu if, entendeu? Não existe isso de tipo, se um if deu verdadeiro, o outro tem que dar falso, ou vice-versa. Então pode dar os dois verdadeiros, como pode dar os dois falsos. No caso aqui, deu os dois falsos, porque nenhum dos dois deu maior ou menor que 4, deu igual. Outro exemplo, eu informo meu nome e peço o nome do usuário. E aí, repare que eu usei o maior e menor com string. O que será que vai acontecer aqui? Se você olhar o código, você já tem uma dica, ó. Se nome for maior que João, print, seu nome vem depois do meu na lista alfabética. Aí embaixo, se nome menor que João, print, seu nome vem antes do meu na lista alfabética. Tá, como assim? Quando você usa maior ou menor usando strings, o que é que o Python faz? Poxa, não é número, então não vou testar o valor do número. Então, uma string é maior que outra, aqui no condicional do Python, no if do Python, se ao você colocá-las em ordem alfabética, a primeira string, do lado esquerdo, vem depois da do lado direito. Porque imagine aqui uma lista de contatos. E digamos que eu usei o nome Pedro. Na lista de contatos, João vem antes de Pedro. Se você tem uma ordem alfabética, Pedro é, entre aspas, maior que João, porque vem depois. A letra P vem depois da letra J. Da mesma forma, se o nome for César, C vem antes de J, então na lista alfabética C seria, entre aspas, menor que J. Então o maior e menor no Python vai fazer esse tipo de comparação de ordem alfabética. Se eu testar no programa, aqui o mesmo código, vou digitar César. Seu nome vem antes do meu na lista alfabética, justamente porque o C vem antes do J, então C, entre aspas, é menor que J. Se eu testar com Pedro, seu nome vem depois do meu na lista alfabética. Então, no caso aí, o menor e o maior do Python, quando você usa strings, vai testar a questão de ordem alfabética. Tá, beleza, então entendemos os operadores relacionais, né? Que é igualdade, diferença
ou comparando se é menor ou maior. Chama operadores relacionais porque ele faz a relação entre dois valores ali. Testa se um é maior que o outro, se um é igual ao outro, se um é diferente do outro. Então é uma relação de valores entre duas variáveis ali, por exemplo. E temos agora os operadores lógicos. Então os operadores lógicos, eles não fazem comparação como os relacionais. Eles operam em cima dos valores lógicos das expressões. Então eu tenho aqui AND, OR e NOT. Se eu for traduzir também, AND é e, OR é ou e NOT é não. Então vamos lá, eu tenho aqui A e B, A e B. Então é como se estivesse testando se A e B são verdadeiros. Então, ou seja, eu tenho uma expressão A, uma condição A na verdade, e eu tenho uma condição B. Se A for verdadeiro e B for verdadeiro, então esse operador lógico AND vai retornar verdadeiro para os dois. E eu tenho também A, OR, B, A ou B. Testa o quê? Se um dos dois é verdadeiro. Então, digamos que A seja verdadeiro e B também é verdadeiro, beleza. Se A for verdadeiro e B for falso, também não é verdadeiro, porque ele só quer saber se um dos dois é verdadeiro. A ou B, um dos dois é verdadeiro. E por último, tem o not A. Não A seria o quê? Testa se A é falso. Tá, mas como assim? Se A for verdadeiro, ele vira falso. Se A for falso, ele vira verdadeiro. Pode parecer confuso no começo, mas geralmente eles vêm associados com os operadores relacionais. Por exemplo, eu tenho aqui A menor que B, AND B igual a C. Então, se eu uso esse tipo de condição no if, eu estou testando se A é menor que B e, ao mesmo tempo, B é igual a C. Então, para essa condição inteira ela ser verdadeira, para o Python considerar que ela é verdadeira, a primeira parte, A é menor que B, tem que ser verdadeiro e a segunda parte, B igual a C, também tem que ser verdadeiro. Digamos que A seja 2, B seja 5 e C também seja 5. Então, 2 é menor que 5, verdadeiro. No caso, B igual a C, os dois são 5, verdadeiro também. Agora sim, por exemplo, A for 2, B for 5 e C for 4, ele vai dar verdadeiro na primeira parte, porque 2 é menor que 5, mas vai dar falso aqui, porque 5 não é igual a 4. Então, essa expressão como um todo não vai ser verdadeira, porque, como eu falei, para ser verdadeira, os dois lados do operador lá do AND tem que ser verdadeiros também. Embaixo eu tenho A maior que 0 ou B maior que 0. Então eu estou testando A é maior que 0 ou B é maior que 0, ou seja, se A for 5 e B for menos 1, 5 é maior que 0, verdadeiro. Menos 1 é maior que 0, falso. Tá, mas um dos dois deu verdadeiro. O OR, ele só se preocupa se algum dos dois lados deu verdadeiro. Ele não exige que os dois sejam verdadeiros. Um dos dois deu verdadeiro, então tá tudo verdadeiro. Se o A fosse menos 2 e o B fosse 3, daria verdadeiro também. Porque o A não é maior que 0, deu falso ali, mas o B é maior que 0, deu verdadeiro daquele lado. Então o OR só se preocupa se pelo menos um dos dois deu verdadeiro. E por último temos aqui, not A maior ou igual a B. Significa perguntar se A não é maior ou igual a B. Então digamos que A seja 5 e B seja 2. Então A é maior ou igual a B, verdadeiro. Então esse not vai fazer esse verdadeiro ficar falso. Então se você põe isso na condição do seu if, se A for maior ou igual a B, vai dar falso, vai dar o contrário. Por isso que eu falei antes que o not ele serve para inverter o valor lógico da expressão. Então só daria verdadeiro aí se A não fosse maior ou igual a B. Então teria que meio oposto do natural, de você não usar o not. Então vamos entender melhor com alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, eu pergunto a idade do usuário, né? Idade igual a int, input, qual a sua idade. Então o usuário vai digitar a idade dele. Eu faço a condição if idade maior ou igual a 18, and idade menor ou igual a 70. Se a gente for analisar como eu coloquei naquela tabela, então and ele exige que as duas condições, os dois lados da expressão sejam verdadeiros. Então, para a condição total, que na verdade a condição do if é isso tudo. Então isso tudo aqui entra como condição do if. Então para essa condição por completo ser verdadeira, idade tem que ser maior ou igual a 18 e menor ou igual a 70. Então, por exemplo, 30. 30 é maior ou igual a 18? Verdadeiro. 30 é menor ou igual a 70? Verdadeiro também. Então a expressão como um todo vai dar verdadeiro e ele vai executar esse print. Agora, se a idade for 10, por exemplo, 10 é menor ou igual a 70, que vai dar verdadeiro, porém 10 não é maior ou igual a 18, deu falso. Então a expressão como um todo vai dar falso. Da mesma forma, se a idade for 80, 80 é maior ou igual a 18, porém 80 não é menor ou igual a 70. Então vai dar falso em um dos lados e a expressão como um todo vai dar falsa. Vamos testar lá no Gini. Está aqui o código. Como eu falei, idade 30. Você é obrigado a votar. Então, deu verdadeiro aqui nessa condição, porque 30, ao mesmo tempo que 30 é maior ou igual a 18, ele é menor ou igual a 70, vai dar verdadeiro, porque eu tenho um AND, então você é obrigado a votar.
Se eu usar um valor tipo 10, ele não fala nada porque não tem nada aqui depois desse if. Mesma coisa acontecia se eu digitasse 80. Então repare, que a gente usou AND para poder testar se os dois lados são verdadeiros. Se eu usasse o OR, bastaria que um dos dois lados fosse verdadeiro. Por exemplo, vou botar aqui, fazer diferente. Vou transformar isso aqui em menor ou igual. Vou usar o OR, maior ou igual. E vou dizer aqui que você não é obrigado a votar. Então repare, se eu uso aí 10, se a idade for 10, 10 é menor ou igual a 18, verdadeiro. Mais 10 é maior ou igual a 70, falso. Porém, como eu estou usando o OR, que é o OU, baixa aqui um dos dois de verdadeiro. Da mesma forma, se eu digitar 80, 80 não é menor ou igual a 18, mas 80 é maior ou igual a 70, vai dar verdadeiro desse lado. E do mesmo jeito, como eu estou usando o OU, o OR, um dos dois lados deu verdadeiro, então vai dar verdadeiro e ele vai executar esse print. Quando é que daria falso? Se os dois fossem falsos. Por exemplo, 30. 30 aqui não vai executar o print. Se eu testar de novo, 30, não executou o print. E 80 já executou o print. Então repare, como havia previsto, o AND precisa dos dois lados verdadeiros, o OR basta que um dos dois seja verdadeiro para executar. No caso do OR, se os dois forem verdadeiros, também não tem problema, vai executar. Inclusive, eu tenho aqui a tabela verdade dos operadores lógicos. O que é a tabela verdade? A tabela verdade é uma tabela onde você põe os valores lógicos e aí você faz a combinação entre eles para testar com os operadores lógicos. Então eu tenho aqui A e B e as 4 combinações possíveis. A e B falso, A falso, B verdadeiro, A verdadeiro, B falso e tanto A quanto B verdadeiro. Então eu tenho aqui as 4 combinações possíveis entre A e B, podendo ser verdadeiro ou falso. Eu tenho not A, o inverso de A. Repare que quando A for falso, not A vai dar verdadeiro. Quando A for verdadeiro, o not A vai dar falso. E aqui do lado eu tenho A and B, A e B. Repare que se tiver algum falso na expressão, por exemplo, A é falso, B é falso. A e B deu falso também. A é falso, mas B é verdadeiro. Não importa, vai dar falso. Da mesma forma, se A for verdadeiro, mas B for falso, A e B também vai dar falso. Quando é que A e B dá verdadeiro? Quando ambos A e B forem verdadeiros. E por último eu tenho o OR, né? A, OR, B. O A, OR, B só vai dar falso se os dois forem falsos. Se pelo menos um dos dois for verdadeiro, ou se os dois forem verdadeiros, A, OR, B vai dar verdadeiro também. Então essa tabela aqui pode ser um guia para quem está começando, para você entender como funcionam os operadores lógicos do Python. Então eu recomendo você ter essa tabela guardada, principalmente se você está começando agora, você nunca programou antes. E aí vamos agora então finalizar de uma vez por todas o if. O que é que faltou ver no if? Quando eu falo de condicional if, eu incluo também outras duas instruções que nós podemos usar, que é o elif, que significa se não se, e o else, que significa se não. Então eu tenho aqui, ó, if, expressão 1, aí eu tenho duas instruções, elif, expressão 2, mais duas instruções, else e mais duas instruções. O que quer dizer essa combinação de if, elif e else? Significa o seguinte: se a expressão 1 for verdadeira, então tenho aqui uma condição qualquer, ela for verdadeira, vou executar esse escopo aqui, que está de azul, certo? E os outros não executo, porque lembra que o if ele só executa o escopo se a condição for verdadeira. Só que quando você junta ele com elif e else, você tem aí 3 escopos nesse exemplo, porém, se a expressão 1, que é lá do primeiro escopo, for verdadeira, ele executa o primeiro escopo e pula os outros 2. Porém, se a expressão 1 for falsa, mas a expressão 2 for verdadeira, o que acontece? Ele não vai executar o escopo 1, porque a expressão for falsa, obviamente, porém, ele vai dar verdadeiro na expressão 2 e executa esse escopo que está de verde. Mas da mesma forma, como lá em cima, ele não vai executar o escopo aqui que está em roxo, do else. Então, quando é que o else executa? O else executa se nenhuma das expressões anteriores forem verdadeiras. Então, se a expressão 1 deu falso, a expressão 2 deu falso também, cai para o else e, inevitavelmente, ele vai executar o que está no else. Tá? E qual a utilidade disso? A utilidade disso é quando você tem que fazer várias verificações numa sequência. Então, você pode fazer isso tudo dentro de um bloco inteiro de if. Isso aqui, na verdade, conta como se fosse um bloco inteiro de if. E está dividido em outros escopos com um else no final. O elif é obrigatório? Não. Nos exemplos que vimos até agora não tinha elif nem else, nenhum dos dois são obrigatórios. Então, né, em resumo, quando o Python encontra
algo verdadeiro no if, ele entra naquele escopo e não testa as expressões seguintes do mesmo bloco. Então aqui no caso eu tenho um bloco com duas condições e um else. Chegou na primeira condição, deu verdadeiro, ele executa ali e nem testa o resto. Então agora que já conhecemos o elif e o else, vamos usá-los para melhorar os códigos anteriores. Então a primeira melhoria que nós vamos fazer, no primeiro programa, se o usuário digita sim, ele diz que foi programado em Python. Mas se ele digita não ou qualquer outra coisa, o programa não fala nada. Eu posso fazer o seguinte, else, não vou dizer. Então repare como ficou aqui o nosso programa. Se a resposta for sim, ele vai dizer fui programado em Python. Se a resposta não for sim, o else é justamente para isso. O else seria um caso contrário. O else significa que a condição que eu testei não deu verdadeiro. Seria o oposto dela. Então, se a resposta não for sim, ele informa não vou dizer. Só isso. Se eu executar o programa, meu nome é João. Gostaria de saber em qual linguagem fui programado? Não. Então não vou dizer e tem um bom dia. O bom dia sempre vai ser executado porque esse print aqui está fora dos dois escopos do if. Então esse print da linha 11 não faz parte do if que começa ali na linha 6. Então repare que nesse exemplo eu nem usei o elif, já fui logo para o else. Então o elif não é obrigado. Nenhum dos dois é obrigado, na verdade. Entendeu? Então eu posso ter o if e o else. Quando eu tenho o if e o else, significa o quê? Se a condição for verdadeira, executa aquele bloco lá do if, e se ela for falsa, executa o que está no else. Seria o oposto. Seria você ter uma decisão de duas vias, na verdade. No caso do programa 2, que a gente pergunta o preço do combustível, eu posso fazer o seguinte, ó. Elif aqui e else print está igual. Então repara aqui, se o preço for maior que 4, vai dizer que está acima da média, como a gente já testou. Caso esteja menor que 4, ele está abaixo da média. E se não for nenhum nem outro, só pode ser igual. Então ele vai dizer que está igual. Se a gente testar o programa, eu digito 4, está igual justamente. E continua funcionando. Se eu digitar 4.1, está acima. E também se eu digitar 3.9, está abaixo. Então continua funcionando do mesmo jeito. Só fiz acrescentar o else aí. Então repare que aí eu consigo deixar o meu if mais elaborado. Eu tenho um else agora. Eu posso ainda fazer um outro exemplo modificando esse programa. Repare, vou botar aqui if preço maior que 5, print está muito cara. Aqui eu vou transformar em elif e aqui o resto continua, né? Preço menor que 4 e o else. O que acontece aqui, ó? Eu tenho dois elifs agora, dá para fazer também. Então como é que o Python vai executar? Se o preço for maior que 5, for 5.1, 6, 7, ele vai dizer que está muito caro e vai encerrar o bloco de if, não vai executar mais nada. Porém, se o preço for 4.5, ele vai dar falso aqui e testa esse elif, e aí vai dizer que está acima da média. Se for menor que 4, ele vai dar abaixo da média, como daqui. Se for igual, vai dar igual. Então repare que eu botei dois elifs aí. Pode também? Pode. Então vamos testar aqui o código. Se eu digitar 5, o que será que ele vai dar? Ele vai dar que está acima da média. Está acima da média. Por que não deu que está muito caro? Porque para dar muito caro tem que ser maior que 5. Então se eu digitar 5.1, está muito cara. E da mesma forma, continua funcionando o resto. Se eu digitar 3.9, está abaixo. E se eu digitar 4, está igual, certo? Da mesma forma que eu tive 2 elif, eu posso ter 3 elif, 4 elif, não tem problema aqui. A única questão é que em um bloco de if, eu posso ter só um if e um else no máximo. Mas eu posso ter vários elifs, não tem problema. Como nenhum também, inclusive, posso não ter elif nenhum. Agora eu estou falando o quê? De um bloco de if. Eu poderia ter aqui também um outro if aqui com alguma outra coisa, não tem problema. Mas em um bloco de if só posso ter um if e no máximo um else, mas eu posso ter quantos elifs eu quiser. Então pessoal, essa videoaula termina aqui. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona o condicional no Python. Sugiro vocês fazerem alguns testes a mais aí no seu computador. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Vou continuar fazendo mais videoaulas de programação em Python. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo. E também não deixe de me seguir nas redes sociais. E até a próxima!